Estamos de volta à nossa aula, criando peças publicitárias de maneira rápida. Bom, paramos aqui nessa imagem, né? Já expliquei aqui como aumentar o tamanho da imagem, como deixar aí de uma maneira que fique chamando a atenção. No caso, eu peguei essa imagem mais simples, uma imagem bem apetitosa, né? Uma imagem, uma foto tirada profissionalmente, que está lá no FreePic. Já expliquei para você também nas aulas passadas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir a lógica do que eu ensinei na introdução sobre a comunicação, né, a leitura em Z. Então, na área de cima da página, a gente vai colocar, do elemento, né, da publicidade, a gente vai colocar algo que chame a atenção. Quando a gente fala a parte de cima, eu também posso entender da esquerda para a direita, tá bom? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, venho aqui na ferramenta texto do Photoshop, a ferramenta texto, né, selecionada, ela tem que estar mais escurinha aqui, e clico no canto da peça, tá? A cor, como o fundo está escuro, eu quero que a cor seja branca, então ele está aqui selecionado, mas dá para a gente fazer algo diferente. Por exemplo, coloquei aqui e na hora que eu clico aqui em cima, ele aparece um Lorem Ipsum, um exemplo de texto. Eu posso vir aqui, clicar em cima dessa cor aqui e jogar para o branco, tá bom? E ele muda a cor aqui automaticamente. Ou eu posso fazer de maneira diferente. Cliquei aqui no texto, dei um clique de novo, ele está selecionado, mas eu posso tirar a seleção. Ele já está branco porque eu coloquei aqui. No canto direito aqui do seu Photoshop também vai ter uma área escrito propriedades. Aqui você consegue também alterar a cor do texto. Também, ó, vou jogar um vermelho, ele vai aumentar, vai mudar aqui, tá bom? Certo. Eu já escolhi uma fonte, essa fonte chama Gotham. Vou deixar o arquivo dessa fonte aí para você, disponível para download, tá bom? E vamos lá. Então a gente vai colocar um texto aqui fictício, tá bom? Vou deixar tudo em letra maiúscula. O melhor hambúrguer da cidade, certo? Então eu quero que algo chame a atenção. Poderia deixar esse texto menor aqui em cima? Poderia, mas ele não vai chamar tanta atenção assim. Então vou aumentar ele, tá bom? Vou aumentar esse texto. O melhor hambúrguer da cidade. Não é algo que eu ensino nessa aula, mas como dica, quando a gente trabalha com alimento, a gente tende a utilizar algumas cores mais quentes, tá bom? Como nesse hambúrguer, nesse sanduíche aqui, eu tenho esse queijo ganhando destaque, eu vou selecionar com a ferramenta texto, como a gente faz lá no Word, tá? Clico aqui no canto, seleciono a palavra, tá? E venho aqui nessa área aqui da esquerda, onde tem a cor, e vou colocar um amarelo aqui, tá? Vou colocar um amarelo quase laranja aqui, um amarelo meio mostarda. E ele vai ganhar um destaque. Você tá vendo que ele está em cima da imagem, então ele perde um pouco de destaque, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em camadas, estilo de camada. Opa, antes disso eu tenho que selecionar o texto, tá bom? É bom que eu errei aqui porque você já também presta mais atenção nessa parte. Você seleciona o texto, aí vem camada, estilo de camada, sombra projetada. Então ele vai abrir uma janela. Aqui eu já tinha deixado uma sombra projetada aqui de uma cor, mas eu vou colocar ela em preto, tá bom? Para ganhar um pouco mais de destaque em cima ali da palavra do hambúrguer. Aí aqui eu consigo direcionar para onde vai minha sombra, né? Para onde vai essa área. Se eu aumentar aqui essa parte de distância,
ele vai ficar mais longe, tá vendo? Até sumir aqui. Então vou deixar aqui próximo a palavra para dar um efeito de sombra. E esse efeito de expansão ele não faz diferença aqui se eu não utilizar o tamanho. O que é o tamanho? Ele é como se estivesse dando uma embaçada na sombra. Tá vendo? Ó? Como se fosse aquela sombra mais embaçada. Ó. Você pode usar esse efeito ou pode deixar ele sólido, como eu estou deixando aqui, tá bom? Eu vou usar um pouco desse efeito aqui. Aí a expansão tende a aumentar aqui essa área, tá bom? Eu não vou usar a expansão nesse efeito aqui, ok? Nessa área aqui de modo de mesclagem eu vou deixar normal, mas eu posso utilizar aqui, você pode brincar aqui com as áreas de mesclagem também. Eu vou manter ele normal para manter esse efeito. Dou um OK. Note que aqui do lado direito, como eu falei no início da aula, conforme você vai inserindo elementos dentro da área de trabalho, ele vai gerando aqui a camada, tá bom? Como eu coloquei esse efeito de sombra, ele aparece o efeito da sombra aqui. Se você clicar em cima duas vezes onde está escrito sombra projetada, você consegue editar novamente, abre a janela e você consegue editar aonde está a sombra, tá bom? Legal, coloquei melhor hambúrguer da cidade, vou aqui em propriedades, eu quero que as fontes ficam, né, as palavras ficam mais próximas uma da outra. Então eu estou aqui com o número 88, eu posso digitar aqui direto, 88, e aí ficou um pouco mais, eu quero que um pouquinho mais separado, eu vou digitar aqui o 95. Ó. Então, do lado esquerdo é a fonte, do lado direito é a distância das palavras na vertical aqui, tá bom? Então, o melhor hambúrguer da cidade. Então, eu chamei a atenção aqui para o melhor hambúrguer da cidade. Então, coloquei aqui e quem vai ver minha propaganda vai falar, poxa, o melhor hambúrguer da cidade, me chamou a atenção. Quando eu faço a leitura em Z e eu pego aqui do canto direito superior e levo meus olhos para o canto esquerdo inferior, eu vou cruzar aqui com a imagem do lanche. Lógico que na hora que eu já abro essa publicidade, esse lanche vai estar muito visível, né? Mas a tendência é que eu leia primeiro o texto que está à esquerda, que vai chamar minha atenção, e aqui vai ser um reforço da minha mensagem de atenção, tá? Que é o sanduíche, ok? Lógico que essa área aqui ela vai ficar vazia. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na ferramenta Formas. Eu deixo o meu botão esquerdo do mouse clicado em cima. Aí ele vai abrir essas opções e vou escolher a ferramenta Elipse, tá? Vou ainda utilizar a cor amarela. Segurando o Shift, eu vou arrastar. Aqui nesse caso, como não é uma imagem, é uma forma, eu seguro o Shift, tá bom? E arrasto para a diagonal para baixo. E aqui ele criou uma espécie de selo, tá? Então dentro desse selo, eu vou pegar agora minha ferramenta texto e vou digitar aqui oferta. Opa, tá vendo aqui que está amarelo? Eu posso selecionar o texto aqui e jogar tudo em preto, tá bom? Aí eu posso vir em parágrafo aqui na área de propriedades. Posso manter ele à esquerda ou à direita ou centralizado. No caso, como é um selo, eu vou centralizar ele, tá bom? Então vou digitar, eu vou deixar tudo em maiúsculo também, ó, oferta de lançamento. Vou deixar o D aqui em cima,
lançamento, ponto de exclamação, e vou jogar aqui para o centro, ó. Se eu clicar no texto e selecionar, eu posso selecionar por aqui, tá bom? Contanto que o seu Photoshop esteja programado, esteja clicado essas opções aqui em cima, ó. Seleção automática e mostrar controle de transferência, tá? Então você vai clicar no fundo, no selo e no texto. Pode ver que aqui na camada eles estão selecionados. Ou você pode vir pela camada, pega a elipse. Uma coisa importante também, eu estou chamando de selo. Eu posso clicar 2 vezes em cima aqui da palavra e digitar selo, para eu saber do que se trata, tá bom? E aqui oferta de lançamento. Se eu clicar oferta de lançamento e selo, segurando o Ctrl, eu seleciono os dois, tá bom? E aí eu posso mover eles juntos até, tá? No caso aqui, eu vou clicar apenas no selo, vou diminuir um pouco segurando o Alt e vou jogar ele um pouco à esquerda, tá? Então veja aqui, oferta de lançamento. Eu estou fazendo de maneira bem simplificada, mas aqui você pode também ir testando a ferramenta e fazendo novos efeitos, tá bom? Eu vou clicar em selo e vou vir aqui em camada. Lembra que eu ensinei você a vir em camada, estilo de camada e sombra projetada? Vou ensinar um outro atalho para você. Você pode vir em cima da camada onde está o selo, no caso, que é onde eu quero aplicar um efeito. Não clico se eu clicar em cima do texto, ele vai abrir aqui, tá? Para eu digitar. Eu tenho que clicar na camada, não aqui, mas aqui, ó, nessa área que não tem texto. 2 vezes eu vou clicar. 1, 2. O que vai acontecer? Ele vai abrir aquela janela, lembra? A janela que a gente estava fazendo a edição. Aí eu vou procurar o efeito que eu quero dar. Aí eu clico em cima, ó, quero aplicar uma sombra projetada. Cliquei em cima, ele já selecionou automaticamente e aqui está a sombra projetada em cima da peça. Eu vou só dar uma opacidade aqui para não ficar uma coisa tão forte e apliquei meu efeito. Legal, apliquei aqui a área de atenção em cima, né, a mensagem que eu quero que chame a atenção. Você pode escolher a melhor mensagem, né, o que você quiser colocar aí para que chame a atenção. O reforço, a descida do Z aqui, imaginário. O reforço da atenção é o sanduíche mais oferta de lançamento. Eu posso até, por exemplo, clico aqui, oferta de lançamento. Venho aqui na camada onde está escrito oferta de lançamento. Clico nela e arrasto até esse sinalzinho de mais aqui do lado desse ícone de lixeira, tá bom? Clico, arrasto até em cima e solto. Ó, ele vai duplicar. Eu vou clicar em cima dele e vou baixar ele aqui, tá? Uma dica muito legal, se você não quer que ele fique meio bobo assim na hora de você baixar, se você clicar o Shift, ele mantém reto da área onde ele estava. Tanto se você arrastar pela direita, para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, tá bom? Inclusive ele gera até essa linha aqui, para ver que está tudo retinho, tá? Então eu vou colocar aqui a oferta de lançamento. Vai ser surreal, né? Se fosse assim eu ia vender muito, mas também ia tomar um baita de um prejuízo. Um lanche desse, colocar aqui R$ 9,00, 9,99. Vou colocar um cifrão, pode ser dólares, né? Aí eu coloco aqui a minha. Você pode colocar aqui, lógico, o R de reais também, tá? Aqui eu só quis ilustrar que é o valor aqui, o cifrão de dinheiro, tá bom? Beleza, então fiz aqui a parte de cima a atenção, fiz o reforço da atenção com a imagem mais oferta de lançamento. Agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer o CTA, tá bom? Então o CTA a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo, ok? Então nos vemos até lá.